Oi pessoal, aqui Leila novamente no canal e hoje com a ajuda do meu papel, eu vou dizer para vocês com quem eu estou. Judith Wachsenberg, acertei? Sim, Wachsenberg, mas é assim. Wachsenberg. Isso. Ela é terapeuta holística, ela também é acupunturista, faz reiki, reflexologia, massagem e muitas outras coisas. E o curioso é que eu vim aqui pensando que ia entrevistar sobre o tema acupuntura. Mas quando eu cheguei aqui eu tive uma surpresa. Eu conheci uma técnica muito interessante e eu quero muito passar isso para vocês. O nome da técnica também é difícil, tá? É Feldenkrais. Acertei, né? Sim. Judith, Consciência pelo movimento, né? a consciência técnica, pelo movimento. Isso, o criador da técnica se chamava Moshe Feldenkrais. Judith, muito obrigada por aceitar participar do canal, tá? Eu queria que tu explicasse pra gente o que é essa técnica e como ela funciona. Sim. Ela é uma técnica para aprender a aprender. E ele utiliza muito os pequenos movimentos como maneiras e lentos, né? Como maneiras de aumentar a percepção do que a gente faz. Então, qualquer coisa que a gente faça, desde uma ginástica, uma dança, cantar, até transar, por que não? A gente pode melhorar qualquer coisa. E no momento em que a gente leva consciência aos nossos hábitos automáticos, a gente pode escolher modificar alguma coisa ou mantê-lo. Se a gente, Feldenkrais dizia assim, se você sabe o que você está fazendo, você pode fazer qualquer coisa. É técnica? Sim, ele criou, na verdade, uma técnica para ele ajudar-se, porque ele machucou os dois joelhos e na época, em 1937, a técnica para ajudar isso na cirurgia não era muito eficiente, então ele preferiu aprender a aprender sozinho. Ele era um cientista, ele engenheiro, físico, nuclear, estudioso, trabalhava na Sorbonne, na França, e quando foi a Guerra Mundial, ele se alistou para os aliados para ajudar na inteligência, em toda essa parte, mas nesse período ele rompeu os ligamentos dos dois joelhos, primeiro um, depois o outro, e ele tinha que de alguma maneira voltar a caminhar, fazer a sua vida. E ele, como era um cientista, ele utilizou o conhecimento da própria ciência e foi atrás de estudar como ele funcionava, como funciona um corpo humano, como é o formato e o porquê do esqueleto ser como ele é. Por exemplo, eu não me dou conta se eu tenho o ombro um pouco mais alto ou mais baixo do que o outro. Se eu faço um grande movimento, eu não vou conseguir perceber. Mas se eu faço um pequeno movimento de um e de outro, o mínimo movimento que eu faça, eu vou conseguir perceber o quanto esse ombro está contraído, por exemplo, e fazendo com que ele fique mais elevado que o outro. É nesse sentido, qualquer movimento. Seja dos olhos, seja da voz, seja do corpo inteiro, e o que compõe esse movimento, que na verdade é muito mais do que só o que eu estou mexendo aqui a minha mão para falar, porque eu sou meio italiana, né? Apesar de ter descendência alemã. Mas ao mover a mão, eu não me dou conta, se eu não levar consciência, que se move o braço, que se move o ombro, que se move o pescoço, que se move a caixa torácica, que muda o peso do meu corpo, então que para eu não cair para lá, eu tenho que fazer um monte de esforço para do outro lado do corpo, e tudo isso o meu sistema nervoso faz. Então, quando eu movo muito o meu braço, eu uso sempre os mesmos músculos.
que eu não me dou conta do que eu estou usando. E muitas vezes eu estou usando músculos que não precisam ser usados para aquele movimento, porque aquele movimento já está, estou tão cansada para fazer esse movimento que eu acabo compensando todo o meu corpo e acabo me entortando e gerando dor e lesões e tudo mais. Mas no momento em que eu me dou conta de que não é somente o braço que se move, e sim o corpo inteiro que se move para eu poder fazer esse movimento, eu movendo o corpo inteiro, eu não vou me lesionar. Se eu quero olhar para você e eu só movo a cabeça, eu vou acabar, depois de muitas vezes que eu faço esse movimento, eu vou acabar tendo dor no pescoço, vou acabar lesionando alguma coisa. Mas se eu quero olhar para você e ao mover a cabeça, eu também movo um pouquinho o ombro, e também movo o outro um pouquinho para trás, e também movo um pouquinho a caixa torácica, e também movo a perna, que se move um pouquinho para que eu olhe para ti, meu pescoço fica praticamente na mesma posição e sem nenhum tipo de... Deu vontade até de mudar a posição. Então, às vezes a gente se lesiona porque, como faz sempre o mesmo movimento, por não se dar conta, acaba utilizando partes do corpo e não o todo. E que tipos de pessoas procuram essa ajuda? Todos poderiam se beneficiar. Por enquanto ainda é pouco conhecido, por isso que eu queria que mais pessoas pudessem se beneficiar, mas desde uma pessoa que trabalha com o seu corpo e performance, desde da dança, a música, algum instrumento, até qualquer pessoa que faz algum tipo de movimento e lhe dá dor, ou até pessoas que têm algum tipo de discapacidade ou tiveram algum problema neurológico, seja um AVC, um acidente, ou até mesmo de nascença. Tem pessoas que o Feldenkrais utilizava muito para crianças autistas ou até mesmo com paralisia cerebral. A gente tem vídeos maravilhosos do trabalho dele, Relatos. de como ele ajudava qualquer um aprendesse a aprender. Esse é o mais bacana, assim, porque não importa como ele iria fazer esse movimento, ele encontrava uma ideia e naquele momento ele percebia o que estava disponível para ele e com o que estava disponível ele estimulava para que houvesse esse aprendizado. E depois do aprendizado, bom, é o próximo degrau, é algo novo. E na próxima sessão, outro estímulozinho para aprender algo novo, e assim sempre. Yehuda Menuhin foi um violinista famoso que tocava na Filarmônica de Israel, e ele teve um atentado, ele sofreu uma bala, perfurou a mão esquerda dele, e a partir dali ele não conseguia mais tocar violino. Então ele foi a Feldenkrais, e Feldenkrais ele disse: olha, do jeito que você tocava, não tem mais como você tocar, mas eu posso te ajudar a aprender a tocar de outra maneira. E aí ele, através de imaginar como ele fazia com a mão que ele não podia mais mover, ele aprendeu com a outra. E aí, no cabo de 13 meses, ele estava tocando o violino no sentido contrário, como se ele fosse canhoto, e tão bem ou melhor do que tocava antes, do jeito que ele tinha aprendido desde criança. E isso é uma coisa que qualquer um pode aprender, não a tocar violino, acho que isso dá um trabalhão, mas também acho que qualquer um que queira muito pode aprender. Mas qualquer coisa que eu faço bem com um lado, eu posso fazer bem com o outro.
É só eu me propor a imitar como que eu faço, como é que eu escrevo, por exemplo, ou como que eu pinto, como que eu me movo, como que eu coloco o calçado. Às vezes colocar o calçado com um pé é tão mais fácil do que com o outro, colocar uma roupa é tão mais fácil do que eu limpar, passar um paninho com uma mão e com a outra parece que não sabe fazer a mesma coisa. Mas é possível aprender, seja na imitação, seja numa coisa que Feldenkrais usava muito, que era sair do habitual. Utilizava movimentos que não eram habituais para ninguém. Ele criou mais de 1000 práticas, escreveu alguns livros, nos deixou um legado maravilhoso e ainda é pouco conhecido aqui no Brasil, porque quando ele terminou a guerra ele foi para Israel e lá ele ficou até morrer. E aos poucos alunos dele foram espalhando, né? Mas é uma técnica que eu acho que vocês vão gostar de experimentar, pelo menos. Se permitam, ele dizia assim, se permitam errar. Fazer errado permite a gente aprender algo novo. Pelo medo da gente errar, a gente faz sempre daquele jeito que acertou. E aí só sabe fazer daquele jeito. Depois uma pessoa que vai adorar essa técnica. Me diz, o que te chamou a atenção nessa técnica? Por que tu encontrou, ou onde tu encontrou as informações que quase ninguém tem? Quase ninguém conhece, são pouquíssimas pessoas que conhecem essa técnica. Então, onde ela surgiu na tua vida? Bom, ela na verdade veio de 3 lugares diferentes, por incrível que pareça. A minha tia mora em Israel e ela praticava Feldenkrais lá. E ela caiu, quebrou o ombro, teve que fazer uma cirurgia e 20 sessões de fisioterapia não permitiram que ela pudesse movimentar o braço com grande amplitude de movimento. Então, a fisioterapeuta dela disse que talvez não pudesse fazer todos os movimentos que fazia antes. E aí ela foi na professora dela de Feldenkrais e pediu, eu gostaria de poder mover meu braço. E em 4 aulas ela tinha todos os movimentos, recuperado todos os movimentos do ombro. Então, isso foi uma das coisas que fizeram com que eu começasse a procurar Feldenkrais aqui. Eu entrei na internet e não encontrei aqui, né? Mas tinha em São Paulo e tinha em Montevidéu. Mandei e-mail dizendo qualquer pessoa que faz essa prática aqui ou perto daqui, eu estava disposta a ir atrás. Eu estava estudando fisioterapia e fui na biblioteca do IPA. E lá encontrei um livro, O Caso Nora, de Moshe Feldenkrais. E li, e reli, e amei aquilo. E aí eu digo, bom, eu quero mais, isso aqui não é suficiente. E aí eu recebi um e-mail de São Paulo dizendo que estava vindo morar em Porto Alegre uma professora de Feldenkrais que tinha se formado no Rio de Janeiro. E aí então fui ser aluna dela. E bom, e aí foi então quando eu pude praticar o que era só em teoria, aí foi que eu me dei conta que não era tanto na fisioterapia o que eu estava indo buscar, e sim na técnica mesmo de Feldenkrais que eu ia encontrar o que eu estava buscando. E aliviaram todas as minhas dores, que eu vinha com dores no corpo, fazendo acupuntura inclusive por bastante tempo. Tu tinha dores por causa dos trabalhos repetitivos de fazer massagem, horas e horas a fio, e limpeza de pele, e reflexologia, e reiki, todas as minhas técnicas que
até ainda continuo fazendo, mas agora Faz de um jeito diferente. Nunca mais com a dor que eu tinha por causa dessa consciência nos movimentos que eu posso fazer. Consciência. Essa é o X da questão. Sim, ele chama de awareness. É uma palavra que nem é consciência, mais do que consciência. É levar uma consciência perceptiva, poderia ser, né? É um plus, é um dar-se conta. A gente leva esse aprendizado com práticas muito lúdicas, muito prazerosas, de brincar, de rolar, de fazer, às vezes, piruetas. Eu estava aqui há pouco esperando por ti, com um livro no meu pé, né? Equilibrando o livro no meu pé. Então eu estava brincando de como é equilibrar um livro no pé. Que tipo de movimentos eu tenho que fazer para poder rolar com o livro não cair. E tu conseguiu? Sim, aí, então eu estava me divertindo fazendo isso. Isso leva muita consciência, porque para o livro não cair eu tenho que levar consciência o que eu faço com os dedos do pé, o que eu faço com o tornozelo, o que eu faço com o joelho, o que eu faço com o resto de toda a estrutura, porque eu rolei e mantive o pé apontando para o teto com o livro. Em setembro vai ter um fim de semana de vivência no Vale Arvoredo, que até estava te mostrando. Sim. Aqui, 22 e 23 de setembro, se chama Consciência de Si, é um lugar paradisíaco para a gente poder entrar para dentro, mas também olhar para a natureza, porque com tanto cimento que a gente tem, a gente nem as estrelas consegue ver, nem o horizonte, né? A gente tem um pôr do sol lindíssimo aqui em Porto Alegre, pouco a gente consegue ver, né? Então, Consciência de Si se propõe fazer várias práticas durante o dia dessa técnica, como para levar uma consciência para si mesmo, direcionando o que cada um leva para essa vivência que quer experimentar. Eu quero ter mais consciência de algo em mim, e para cada um individual, é uma vivência. São 2 dias, é um fim de semana. É um fim de semana. Isso, é um sábado, começa mais ou menos às 9 da manhã e vai até 6, 7 horas da tarde, e a gente tem lugar para dormir lá. Mas se quiser ir dormir em outro lugar e voltar na manhã seguinte também pode. E no domingo termina logo depois do almoço, a 1 da tarde, uma coisa assim. E fora isso eu dou aulas semanais dessa técnica, que é 1 hora de aula, nas quartas-feiras, das 4h30 às 5h30 da tarde, né? No Relicário, fica no Menino Deus. Vou participar, tá? Ai, que bom! Pelo menos uma eu vou ter que experimentar. Então, sim, a aula experimental é gratuita. E aí, depois disso, não é uma coisa cara, mas é uma coisa bem viável e que vale muito a pena. Com certeza. Também atendo individualmente. Com essa técnica, aí nesse caso se chama integração funcional. A integração funcional, ela é, em geral, passiva. Então, a pessoa, quando ela não consegue se mover, porque ela está com muita dor, não consegue rolar no chão, se deitar, então a gente trata ela numa maca, com todo o conforto necessário para que ela não sinta dor e possa tomar consciência do que faz habitualmente, fazer alguma pequena mudança e, a partir dali, sair sem dor. Então, experimenta entrelaçar as tuas mãos. Assim? Isso. Agora desentrelaça. Entrelaça novamente. E tem uma outra maneira não habitual de entrelaçar as mãos? Trocando os dedos? Por exemplo. Sim.
Isso. Parece muito estranho. Sim, parece que não se encaixou direito. Parece que não encaixou direito. Então, esse é um hábito que permite que o teu sistema nervoso desenvolva novos caminhos neurológicos e remoce. Ah, então não é só muscular, é também neurológico. Exatamente. Agora eu entendi. E o que te impede de entrelaçar as mãos de outra maneira? De outra maneira, de outra maneira, de outra maneira, de outra maneira. Tem muitas maneiras que a gente poderia entrelaçar as mãos. Mas é que a gente entrelaçar as mãos, isso é um hábito e que talvez a gente não precise fazer essa mudança, porque a gente vai dizer, para quê? Então eu vou mudar se isso aqui não muda nada? Eu faço isso há tantos anos e isso é bom, e isso aqui é gostoso, ou até mesmo, o que será que isso pode mudar em mim? Mas se eu experimentar, experimentem, proponho, né? Experimentem por uma semana, entrelaçar os dedos de uma maneira não habitual. Simplesmente fazer isso. Isso gera mais criatividade, atenção, porque a gente está aqui agora. Se eu não pensar, eu vou fazer isso, eu vou fazer o automático. Então, para eu não fazer o automático, eu tenho que estar atento, aqui, agora. Ah, eu vou fazer assim. Então, às vezes, uma prática como essa faz toda a diferença, porque é como uma meditação. Estou aqui, agora, presente, decidindo fazer isso e não isso. Então quer dizer que eu posso ficar mais criativa? Com certeza. Ai, Judite, muito obrigada, viu? Eu gostei muito, eu vou praticar e depois eu vou te contar o que aconteceu comigo. Tá bom. Pessoal, muito obrigada. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Eu vou deixar o contato da Judite e tudo que vocês precisam saber sobre a aula experimental, sobre as palestras, sobre esse evento que ela comentou, para vocês conhecerem essa técnica que é muito útil para o corpo e para a mente. Muito obrigada.